Bom, narcótico significa drogas, né? Então, dentro desse nome narcótico, anônimos, são pessoas dependentes de uso de droga mesmo, né? Tudo que altera o humor é considerado droga, inclusive o álcool. Né? Narcóticos Anônimos não promete ficar rico, não promete emprego, não promete coisas materiais. Narcóticos Anônimos promete uma qualidade de vida. Todas as pessoas que têm problema com droga e acham que tem problema com droga é bem-vindo em Narcóticos Anônimos. E também aqueles familiares também que querem conhecer Narcóticos Anônimos, nós temos as nossas reuniões abertas, né, que é aberto para a comunidade, para a população em geral que queira conhecer Narcóticos Anônimos. É aberto para todos os dogmas, né, para todas as religiões. Lá nós temos evangélicos, espíritas, católicos. Então todas as pessoas de todas as religiões são bem-vindas em Narcóticos Anônimos. Olá, você está assistindo Vida Nova, uma produção da TV Mundo Maior que visa informar sobre os males do álcool e das drogas, entre outros assuntos. Veja agora o que você vai assistir no programa de hoje. Religiões no combate ao vício. O que estas entidades fazem para auxiliar o próximo que é viciado. Este tema continua em nossa entrevista com a doutora Zila Sanches. Ajuda em grupo. Dicas literárias sobre grupos anônimos. Seu filho usa drogas? Como saber? Veja o que diz Dr. Marcos em nosso quadro de respostas. O CODA, Codependentes Anônimos, convida você a participar de suas reuniões. Informações através do e-mail codependentes@terra.com.br. Alguns telespectadores estão enviando e-mails para tirar suas dúvidas e você também pode fazer o mesmo. Entre no site www.tvmundomaior.com.br e clique em Fale Conosco. E quem mandou o seu e-mail para nós foi a Maristela Cabral, aqui de São Paulo. Ela diz o seguinte: tenho um filho de 17 anos e de uns tempos para cá percebi que ele tem dormido demais e está sempre com sono o dia inteiro, além de comer demais também. Desconfio que ele esteja fumando maconha. Como posso ter certeza? Olha, Maristela, a maconha, quando a pessoa começa a usar maconha, normalmente ele traz algumas características que você pode estar averiguando, observando o seu filho. Logicamente que isso fica mais fácil observar para os pais que sempre observam os seus filhos. Então, quando as coisas começam a mudar na vida dele, ele já começa a ver que alguma coisa está errada. Pode até não ser droga, mas pode ser alguma outra coisa. Mas, se o caso é drogas ou maconha, você vai ver que, se for o caso, ele começa a apresentar olhos muito avermelhados, porque há uma dilatação da pupila em razão do uso de maconha. Com isso, a pessoa começa a usar óculos escuros constantemente, mesmo em ambientes fechados, em ambientes escuros. Há também, a pessoa começa a se desleixar dela mesma. Já não toma banho, já não cuida das próprias coisas, o quarto fica totalmente desleixado, apresenta também sudorese, boca seca, às vezes risos exagerados em determinados momentos sem razão nenhuma. Há mudanças também de companhias, de amigos, né? A baixa no rendimento escolar, na escola, e quando outras drogas, pode também ter sinais de picada no braço, e começa a sumir, às vezes, valores de casa. Não tem dinheiro para comprar, começa a pegar valores de casa para transformar em dinheiro e o dinheiro em droga. Um bom bate-papo com seu filho deve resolver bem a questão, tá bom, Maristela? Obrigado por sua participação. E também o Caetano Fonseca Costa, lá de Niterói, está conosco e ele nos disse o seguinte: alcoolismo é hereditário? Tenho medo de que seja, porque minha família sempre teve alcoólatras, meu avô, meu pai, e também tenho problemas com meu irmão. Por que eu não gosto de bebidas e eles gostam tanto? Olha, Caetano, a medicina apresenta a hereditariedade como um dos fatores do alcoolismo. A doutrina espírita nos mostra que essa hereditariedade ela está mais no fato de que as pessoas que estão no mesmo seio familiar, elas normalmente têm problemas comuns, porque elas já vêm de grupos familiares que viveram juntos no passado. Por isso que tem os problemas comuns. Aquele que traz o alcoolismo, ele está trazendo um problema do seu passado, não do seu pai, não do seu avô, não da sua mãe. Porque senão nós estaríamos começando a resgatar problemas que os outros vivenciaram. E isso não seria justo, né? Então, veja bem,
Ainda que você tenha uma predisposição, que você tenha sido um alcoólatra no passado, tenha uma predisposição, o alcoolismo ele só se manifesta se você se autorizar a beber. Evite já, desde agora, sempre o primeiro gole. Mesmo a pessoa que tenha predisposição para o alcoolismo, se não tiver uma experiência com bebida alcoólica, jamais essa doença vai se manifestar e ele não terá problema algum, tá bom? Um abraço, Caetano, e volte a participar conosco. Leia Toxicômanos Anônimos, um livro de introdução à Associação dos Toxicômanos Anônimos. Foi escrito para homens e mulheres que sofrem de uma inclinação para entorpecentes e sedativos. Embora não pretenda ser abrangente, este livro contém o essencial à recuperação. Outra dica é 12 Passos, uma viagem espiritual. Um guia de meditações baseado em versículos bíblicos e nos 12 Passos dos Alcoólicos Anônimos. A obra recorre a histórias da vida cotidiana como um caminho de abertura a Deus e à espiritualidade. Ambos são facilmente encontrados nas livrarias. Qual o papel das entidades religiosas no combate à dependência química? Já parou para pensar como elas ajudam a sociedade na luta contra esse problema? Esses são os assuntos que você confere agora. A relação entre a religiosidade e o menor uso de álcool e drogas tem sido estudada em todo o mundo. Pesquisas apontam que a presença da religiosidade na infância influencia em menor consumo das substâncias químicas na adolescência. Segundo estudos realizados com um grupo de estudantes de medicina da cidade de Marília, a prevalência do uso de álcool foi significativamente menor entre as pessoas que tinham alguma crença religiosa. 50% menor entre os protestantes, 75,2% entre os católicos e 75% entre os espíritas. Dados que confirmam a importância dos valores transmitidos pelas filosofias religiosas, uma direção que pode fazer a diferença. A gente considera que a dependência química é fruto, o jovem ou dependente é fruto de uma família que estava com alguns problemas. Embora a gente não acredite na cura da dependência, mas nós acreditamos na cura dos motivos que desencadearam a dependência. Porque o papel da religião é ir ao encontro do nosso semelhante. Então nós precisamos, assim, nos ligar bem à religião, com todas elas, porque nós não sabemos a pessoa que nós vamos atender lá, se ele está ligado a alguma religião. Às vezes ele não tem religião nenhuma, mas mesmo assim nós podemos fazer um encaminhamento a uma delas. Dentro das ações direcionadas ao tratamento da dependência química, o cultivo da espiritualidade deve ser parte integrante de motivação, independente do rótulo religioso. Somente uma experiência concreta com Deus que ele vai preencher esse vazio. Então, quando ele consegue, numa religião, e não estou dizendo aí só catolicismo, quando ele consegue fazer essa experiência concreta com Deus, é que ele consegue preencher esse vazio. Não tem dúvida nenhuma, nós temos que nos ligar a Deus. Nós temos que ter, assim, alguns modelos para irmos até Deus. E o nosso modelo é o modelo cristão, é o nosso Mestre Jesus Cristo, que nos encaminha para o Pai. O tratamento me ajudou muito, porque quando eu estava no álcool, na ativa mesmo, eu havia perdido a fé, Aquele tipo de coisa que eu pensava que Deus existia sim, mas não para mim, existia sempre para os outros. E aqui eu pude ver que Ele sempre existiu, que Ele sempre esteve do meu lado. Então eu voltei a acreditar que eu posso, através do Evangelho, eles me ensinando, falando, eu ouvindo e perguntando também, No momento eu estou achando que essa doença em mim, particularmente, ela está mais espiritual. Eu estou conseguindo isso através dos Evangelhos, E aqui dentro eu estou me fortalecendo mais. Tem sido gratificante, entendeu? Está sendo produtivo da minha parte. Nessa luta contra a dependência química e no fortalecimento interior, a comunidade Casa Esperança e Vida e o Instituto Fraternal de Larboterapia têm atuado na trajetória de recuperação. Mais informações em São Paulo pelos telefones 0 operadora 11 3104 6707 e para falar com a comunidade Casa Esperança e Vida
O telefone é 0 operadora 11 6802 7267. Na escalada da dependência química, a pessoa acaba perdendo todos os seus valores éticos morais, porque ela se permite fazer qualquer coisa para poder conseguir 1 grama de cocaína, conseguir uma maconha ou uma droga qualquer. Então, o principal papel da religião no combate à dependência é a recriação desses valores ético-morais. É a religião que nos dá essa base que pode sustentar o ser humano na sua recuperação. Mas, mais do que a religião que nos dá esses valores, a pessoa tem que viver religiosidade no seu dia a dia, buscar os valores, os ensinos da religião e vivenciar esses valores no dia a dia. A doutrina espírita, ela poderia ser assim mais contundente, buscar mais esse tratamento, buscar mais as pessoas, porque afinal de contas a dependência química é um fato social que está na sociedade e de interesse de todos nós. É uma doença da alma e a doutrina espírita está aí para curar a alma. A dependência química acaba também acarretando outros problemas que dependem de tratamento espiritual. Você sabia que algumas indústrias automobilísticas desenvolveram uma trava eletrônica que só é liberada após um teste no milibafômetro do próprio carro? A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Drogas, agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. Você sabia que os grupos familiares Al-Anon possuem um programa voltado aos jovens familiares de alcoólatras? Ele é chamado de Alatim. Informações estão disponíveis através do número 11 3331 8799. Você está assistindo Vida Nova, uma produção da TV Mundo Maior que se mantém no ar graças à ajuda do Clube Amigos da Boa Nova. Se você também quer fazer parte deste clube, associe-se ligando para 0800 12 18 38. No bloco anterior, você acompanhou uma matéria sobre as religiões e as drogas. Agora você confere uma entrevista com a doutora Zilá van der Meer, que recentemente defendeu uma tese sobre este assunto. Bem, gente, agora nós estamos aqui nos estúdios da TV Mundo Maior para falar, para dar continuidade a esse tema que é religião, né? Nós vamos falar sobre um tema, na verdade, super antigo, mas hoje numa roupagem nova, nós podemos dizer assim, né? Porque o tema está retornando aí
de uma forma maravilhosa, né? Às vezes travestido de nomes diferentes, mas agora mesmo tá ali, religião, fator bom, fator protetor para o uso de droga, né? Mas fala um pouco sobre esse trabalho recente que tá dando pano para manga, é um comentário danado do seu trabalho, né? Fala como é que você fez ele, quais as técnicas. Na verdade, essa pesquisa que estudou, digamos, o papel da religião no tratamento dos usuários de droga, ela foi uma pesquisa de doutorado de quase 4 anos e que, utilizando o método qualitativo mesmo para ouvir o depoimento das pessoas que estiveram submetidas a essa religião para se tratar da dependência, assim, o que elas trouxeram para a gente, a informação que elas trouxeram através da vivência que elas têm mesmo, né? Então, é um processo de conversação aberta com essas pessoas. Quando você falou de método quantitativo e qualitativo, qual é a diferença dos dois? Quando você fala qualitativo, é o quê? O qualitativo, assim, bom, o quantitativo é o super conhecido, é aquele que a gente oferece números em relação a quantas pessoas fazem isso, quantas fazem aquilo, entendi, quantos usaram, quantos não usaram, tá? Então, em geral, os levantamentos epidemiológicos são quantitativos. O qualitativo, ele tem a função de entender os comos e porquês. Então, é muito mais voltado a estudar os mecanismos que levaram, por exemplo, no caso, a pessoa a fazer uma coisa ou outra. Mas se você tirar alguma conclusão, essas evidências, elas são consideradas ou ela tem muito desvio, viés? Elas são consideradas para a amostra que você estudou. Então, é sempre assim, focado naquela população, daquela cidade. Então ela não é generalizada para o país, por exemplo, não. É para aquele grupo daquela cidade. Não falando de tratamento, mas como fator protetor, a religião em si, ela é inibidora de comportamento de risco ou de uso de droga? Olha, um outro estudo que a gente realizou lá no CEBRID apontou exatamente para a religiosidade como sendo o segundo maior fator protetor entre comunidade de jovens de favela. Então, eles colocavam que logo depois da família, a religiosidade seria o fator que mais teria impedido que eles começassem a utilizar droga, ou seja, prevenção primária mesmo. E nesse novo trabalho você está tratando já do dependente, é aquele que a religião não conseguiu, a família não conseguiu proteger, de alguma forma, por vários motivos, ele foi e começou a usar droga. Exato. Muito bem, então para que serviria para esse dependente a religião? Nesse caso, assim, são, digamos que, várias respostas, porque a religião ela tem um papel multifatorial. Então, ela primeiro que depende da religião. Então, a gente estudou os protestantes, né, todas as linhas de protestantes, católicos e espíritas. E cada um tem um perfil, mas em comum, o que eles oferecem é a condição de reestruturação da vida e um novo grupo social. Então, a pessoa ela passa a ter um novo núcleo de amigos conhecidos, enfim, que não são usuários de droga, e diante disso eles conseguem abandonar o núcleo original de usuários e passar a conviver exclusivamente com esse grupo de não usuários. Você acha que é uma volta, é uma escada que ele tem interior? Por exemplo, muitos usuários de droga, né? Eu fui usuário de droga, a gente tem até vergonha de rezar. É uma questão de, vamos dizer assim, de base familiar. Você tem uma religião ancestral da vovó, da mamãe, que fica guardado nos escaninhos da mente lá, e depois aquilo serve como No caso dos espíritas é isso sim, eles têm essa religião de base. Entendi. No caso dos evangélicos não, eles foram convertidos à religião exatamente pela droga, ou seja, eles estavam passando pela dificuldade e aí algum religioso, algum fiel, puxou-os para essa religião, mas eles até então não tinham nenhum vínculo com a religião evangélica. Zila, nós estamos falando de coisas assim meio abstratas, eu acho muito legal isso, mas tá lá o dependente, se você acha que a religião vai favorecer a crise, o sofrimento, vamos dizer, quando ele tem uma ressaca, entra em crise qualquer, ele fala, ai meu Deus, e aquele choro, ele lembra da religião. Você acha que na Terra, aqui materializado na Terra, a religião é o representante de Deus, queiramos ou não? É isso? É curioso que entre os 90 entrevistados, o que eles tinham em comum? Eles buscaram a religião no momento de crise, mas assim, aquela crise de se acharem, achavam que eles não eram mais nada e que nada poderia ajudá-los a não ser Deus. Então realmente é a saída que eles encontram na hora da crise.
tá? Então, essa crise, ela é uma crise forte, marcante, não é uma crisezinha, é uma crise, assim, digamos que drástica. A religião, você acha que... Estou usando droga, entro numa crise forte. Crise a gente sabe que é um tipo de oportunidade, né? Há uma visualização pelos depoimentos, pelos estudos que você fez, eu li a sua tese, é uma coisa maravilhosa, né? Nos dizeres desses depoimentos, a religião ela vai servir como um tipo de um substituto da droga? Você acha isso ou não? Ter o prazer ou então essa um alívio? Essa pergunta sempre me fazem. Eu me fiz e fiz a eles, né? Aos entrevistados. E na verdade, uma coisa que se observa claramente é que eu não posso dizer que ele é dependente da religião, mas que a religião passa a ocupar um papel, assim, um espaço na vida dele que a droga ocupava, passa. Então ele passa a ter inclusive uma compulsão pela religião. Eu não estou dizendo que é uma compulsão negativa, mas que é uma compulsão, Ele passa a ir 4 vezes por semana, ele passa a participar de todos os grupos possíveis. Da mesma forma que ele era adicto aqui, ele vai se tornar adicto aqui. Eu não gosto uma vida centrada na religião. Centrada na religião. Eu não gosto de dizer que ele é dependente, porque a questão tem toda uma... Dependência positiva. E a dependência tem um cunho, assim, a palavra tem um cunho negativo, né? Então... Agora, na sua pesquisa, porque a pessoa dá depoimento, ele tem aquelas crenças distorcidas ou reais, quer dizer, ele vai expressar a verdade dele. Mas você, como pesquisadora, como é que você vê o que funciona na religião como um processo terapêutico? Primeiro, o rito, o mito, a doutrina da religião, melhor ou pior, o gregarismo, a aceitação, a troca afetiva, o que funciona verdadeiramente para você agora que você tem muito mais visualização do seu próprio trabalho? Uma coisa típica é a questão de que cada religião tem um mecanismo, tá? Então, por exemplo, os evangélicos, muito mais vale a questão do grupo, a questão da força do grupo e da reestruturação que esse grupo oferece. E entre os católicos também. Já entre os espíritas é uma questão muito mais pessoal, de autoconhecimento e de doutrina. Então, assim, são polos de mecanismos entre as religiões. Então, não dá para dizer que todas são iguais. O que mais destaca, tem religião que destaca mais o cunho de estudo e outro muito mais... Exatamente. Seria mais ou menos isso. Uma coisa mais de grupo, de papel do grupo, né? E curiosamente, as religiões também, elas atendem um público diferente. Então, por exemplo, foi nítido perceber que usuários de crack, usuários de cocaína, ou seja, usuários de drogas mais pesadas, que estavam numa condição mais complicada de vida, eles tendiam a buscar ajuda no protestantismo em geral. Zila, nós estamos terminando o nosso programa, mas eu gostaria, está faltando um minuto, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui que não tem como não fazer. Diga. Que é o seguinte, daqui para frente o seu trabalho ele é um escândalo, ele mostra coisas que na verdade havia muito preconceito. Eu pergunto, qual vai ser daqui para frente o papel das universidades em relação à religião, das universidades não, das academias no geral e do conhecimento teórico? E também a responsabilidade, por exemplo, de uma igreja, de um centro espírita em relação, porque você criou uma ponte aí. Uhum. Então, eu acho que a primeira coisa seria essa mudança de paradigmas dentro do corpo médico que trata os usuários. Por quê? Porque eles têm que lembrar que esse paciente muitas vezes não está só com eles. Está sendo tratado simultaneamente por uma igreja. Então, o governo ele tem que se conscientizar de que essa realidade existe, as igrejas estão oferecendo tratamento gratuito e imediato, que o governo não consegue oferecer por uma condição, enfim, pelas nossas condições do Brasil, e daqui para frente tem que se olhar para o usuário, imaginando que ele também tem esse leque nele, o lado da religião. Zila, gostei das suas explicações, muito legal, parabéns mesmo pelo seu trabalho. Tomara que todo mundo fique sabendo mesmo desse seu trabalho, que está disponível na internet, né? Então, fique com a gente e até uma próxima vez. Algumas religiões têm cedido espaço para os grupos de anônimos, reuniões de AA, de Amor Exigente e outros grupos. Mas é necessário uma postura mais contundente, porque afinal de contas, a dependência química é um problema social, é um problema que está no seio das famílias,
é um problema que tem que ser debatido também nas reuniões. A droga destrói não apenas o dependente, mas a família e, aos poucos, está destruindo também a sociedade. Portanto, é matéria que deve sim ser discutida em todos os cultos religiosos, religiões de todos os segmentos. Em todos eles, certamente, haverá, né, nos cultos, pelo menos um familiar de algum dependente, alguém que conhece algum dependente. Toda informação salutar será útil para que esse dependente possa vencer a sua dependência química e o problema que ele tem com as drogas. E mesmo que não houver, todos nós somos vítimas. Todos nós somos vítimas também das drogas. Porque aqueles que não conhecem ninguém, é difícil uma pessoa que não conheça ninguém, nenhum dependente químico. Mas se tiver alguém que não conheça ninguém, ainda assim ele está arriscado a ser vítima de um dependente químico quando ele sai na rua, na convivência social, ele está arriscado a ter um problema. Então, é de interesse de todos nós e deve ser também de interesse das religiões. Na doutrina espírita, por exemplo, a dependência química poderia ser debatida em reuniões de evangelho, nas reuniões de evangelização infantil, mas principalmente nas mocidades espíritas. Poderiam ser as mocidades espíritas esclarecidas de como conviver com o mundo de hoje, das consequências das drogas, como estar afastado e livre do mundo das drogas. Através da busca da verdade é que nós vamos conseguir dar como se fosse uma vacina aos nossos jovens. Esclarecendo-os, eles vão ter condições, apoio moral para se manterem afastados do mundo das drogas. Então, é algo muito importante na vida social de hoje, esse problema que as drogas está trazendo. E a religião, como um dos sustentáculos da vida em sociedade, deve sim se preocupar com este tema. É preciso que as religiões, e principalmente a doutrina espírita, o movimento espírita, esteja presente nesse problema, dando o seu apoio, tentando buscar a solução, não só junto aos dependentes, mas também junto à família. Na semana que vem, aqui no Vida Nova, você vai assistir mais sobre a compulsão alimentar. E ainda confira o que é amor patológico e anorexia emocional. Continue em sintonia com a TV Mundo Maior. Até o próximo programa.